5 remédios perigosos para quem tem mais de 50 anos. Nesse vídeo eu vou te falar 5 classes, 5 tipos de medicamentos que podem ser perigosos para maiores de 50 anos. Só você vai me prometer que não vai parar de tomar um remédio só porque você viu esse vídeo. Se você tem indicação médica, você tem prescrição médica, aí é diferente. Aí você vai seguir as orientações do seu médico. O que você pode fazer é conversar com ele e ver se tem alguma outra alternativa. E se você está tomando por conta própria, aí sim, nem se fala porque você não deve fazer isso também. E quais são esses medicamentos? O primeiro medicamento, a primeira classe de remédio que eu vou chamar a atenção aqui, são os benzodiazepínicos. Os remédios para dormir, os famosos remédios para dormir. Então, diazepam, clonazepam, alprazolam, bromazepam. Nesse caso tem vários nomes comerciais, mas você tem que olhar a substância. Tem o nome comercial, e embaixo tem o nome do princípio ativo, da substância. Estou citando aqui somente os nomes das substâncias, então preste atenção nisso. Mas por que esses remédios são perigosos? Primeiro porque, após os 50 anos, o seu risco de queda aumenta muito. Como é um remédio sedativo, vamos supor, você tem que levantar para ir no banheiro. A chance de você cair é muito grande. E depois dessa idade, o nível de osteoporose, a frequência de osteoporose também aumenta muito. Principalmente se você tem algum fator de risco para ter os ossos fracos, a desmineralização óssea. Então, esses medicamentos você deve evitar ao máximo. Fora o risco de queda, eles também alteram as ondas do sono e podem alterar, inclusive, a nossa memória. Então, isso é muito sério. Se você tem dificuldade para dormir, faça uma higiene do sono. Faça todas as medidas para você não tomar esse tipo de medicamento. Número 2. Anti-inflamatórios não esteroidais. Quais são esses remédios? Diclofenaco, ibuprofeno, nimesulida, meloxicam. Porque esses medicamentos, principalmente depois de 5 dias, tá bom? Não é porque você tomou uma dose de diclofenaco que vai ter esse efeito, mas eles aumentam a chance de você ter um problema no estômago, uma úlcera, por exemplo. Porque na via de ação, como esses remédios atuam, eles podem prejudicar essa parte. Então, úlcera do estômago fica mais frequente se você toma de maneira contínua esses remédios anti-inflamatórios, não esteroidais. Ah, mas tem algum outro efeito? Também tem outro efeito, que é bem significativo, que ele pode aumentar a pressão. Em alguns casos, pode alterar a filtração dos rins e a pressão pode aumentar. Ou seja, ele pode causar pressão alta. Ou então pode piorar uma pressão que você já está tomando remédios, em mais de 50 anos. Muitas pessoas também tomam medicamentos para pressão. Se você tomar de maneira contínua, não precisa nem ser muito tempo, tá bem? Mais de 5 dias, esses efeitos já podem começar a acontecer. Então, aumento da pressão. E o terceiro remédio, terceiro tipo de remédio que você deve evitar, claro, sem prescrição médica, não esqueça disso. Pelo amor de Deus, não vai entender esse vídeo de maneira errada, tá bem? É os antihistamínicos de primeira geração, os antialérgicos. Muitas pessoas estão com uma alergia, às vezes tosse, que é muito frequente também. As pessoas, aí principalmente mais de 60 anos, um xaropinho para tosse. Muitas pessoas chegam pedindo, eu quero um xarope para tosse. Então, muitos xaropes para tosse têm essas substâncias, que são os antihistamínicos de primeira geração. E quais são essas substâncias e o que elas podem causar? Porque você vai evitar tomar sem prescrição médica. Difenidramina, clorferinamina, hidroxizine. Esses medicamentos podem causar boca seca, prisão de ventre, retenção urinária e também eles podem dar sono, o que é muito importante. Por quê? Os remédios para dormir, que eu expliquei no primeiro item, você toma quando você está deitado, você está indo dormir. Aí o perigo está quando você levanta e vai fazer alguma coisa. Esses medicamentos, muitas vezes você toma durante o dia, você toma ao acordar, você toma no período da tarde, que é um agravante, porque aumenta mais ainda o risco de queda. Ou então você toma, vai dirigir, por exemplo, então tem que ter cuidado com isso.
porque eles podem alterar essa parte e dar mais sono. Muitas pessoas também usam esse remédio para enjoo, tá bom? Então, são várias as indicações, mas você tem que saber disso. Pode dar esses sintomas, inclusive um muito importante que é o sono. Número 4, e esse está se tornando cada vez mais frequente. Mas antes de eu te falar qual é, eu vou fazer uma meta de likes para esse vídeo. Se você está gostando, vamos fazer então 10 mil likes. Porque dessa maneira o sistema entende que o vídeo é relevante e acaba distribuindo para mais pessoas. Você conhece algum que toma esses remédios? Então, dá o curtir. Dessa maneira mais pessoas são avisadas. Também se inscreva no canal, clica no inscrever-se e aí ativa o sininho, clica em todas as opções, porque dessa maneira, sempre que eu postar, o YouTube vai te avisar. Ele te manda uma notificação e você segue acompanhando os vídeos novos. Aqui eu falo muito sobre diabetes, tireoide, pressão, hormônios. Se você gosta disso, então siga acompanhando. E o número 4 são os multivitamínicos ou polivitamínicos. Aqueles remédios que você toma em cápsulas ou comprimidos e vem várias vitaminas juntas. Ah, mas eu não sabia que isso era perigoso. Você também achava que era tranquilo, que era inofensivo? Então, não é bem assim. Porque quando você toma várias vitaminas que você não está precisando, muitas vezes essas vitaminas vão alterar a absorção de outros nutrientes, por exemplo. E tem um efeito muito interessante. Tem algumas substâncias, como a vitamina B7 ou biotina, que pode alterar alguns exames de sangue. Os exames da tireoide, por exemplo, o TSH e o T4 livre. Ela não causa nenhuma doença na pessoa, mas nos exames ela vai dar uma alteração, ou seja, vai gerar uma grande confusão. Como eu lido muito com a parte da tireoide, muitas e muitas vezes eu recebo pacientes com exames alterados, de TSH e T4 livre, sem sintomas, e eu começo a desconfiar, né? Os exames estão tão ruins assim, a pessoa está bem, aí começa a conversar e muitas vezes a pessoa está utilizando suplementos multivitamínicos, principalmente aqueles para cabelos e unhas que tem biotina, porque pode alterar os exames de sangue. A pessoa não tem nenhum tipo de doença, mas nos exames vem uma alteração, nos exames de TSH e T4 livre. Então tem que tomar muito cuidado. Se você utiliza esses multivitamínicos, mesmo com indicação médica, quando você vai fazer o exame, você tem que avisar. E muitas vezes o médico vai pedir para você suspender esses suplementos 3 dias antes, para não ter essa interferência. Outra coisa muito interessante que pode te ajudar, que a própria biotina e também outros multivitamínicos podem alterar os marcadores tumorais. A pessoa não tem nenhuma alteração, mas nos exames ele vai dar um resultado falso, o que dá um grande transtorno. Isso já aconteceu várias vezes com pacientes também. Os pacientes vinham com um histórico bom, aí começaram a tomar multivitamínicos e deu essa alteração. Então, exames hormonais, como na tireoide, marcadores tumorais, são alterações que podem acontecer se você está tomando multivitamínicos, principalmente esse que eu falei para cabelos e unhas com a biotina, vitamina B7. Então, preste atenção nisso. Número 5, e outro medicamento que também tem que ter muito cuidado, são com os relaxantes musculares. Muitas pessoas tomam relaxantes musculares sem indicação médica, sem prescrição, por achar também que não tem nenhum tipo de problema. E aqui eu estou falando, por exemplo, carisoprodol, ciclobenzaprina. Ué, mas por quê? Porque esses remédios também podem dar sono. Se você for dirigir, por exemplo, ou até mesmo se você estiver dentro de casa fazendo as atividades, você pode cair ou pode se acidentar. Então, é muito importante você ter muito cuidado. Ah, mas eu tomo antes de dormir. Esses remédios também podem ter um efeito residual. O que é isso? No outro dia você acorda e você ainda está sonolento. Tem que ter muito cuidado com os relaxantes musculares. Também só tomar com indicação médica. Além de que esses medicamentos também podem dar boca seca, prisão de ventre, retenção urinária. E também pode ter uma alteração, essa alteração aqui é mais rara, que é uma alteração no hemograma, nas células do sangue. Mas é um efeito mais raro. Um efeito bem mais frequente, até comum, esperado, é a sonolência. E ao contrário do que eu falei, nos anti-inflamatórios, por exemplo, esse efeito já pode acontecer na primeira dose.
Então, muito cuidado. De 0 a 10, que nota você dá para esse vídeo? Se for 10, eu faço mais vídeos como esse. Também escreve nos comentários de qual cidade você está falando, qual parte do mundo que você pertence. Agora eu vou deixar uma sugestão para você. É um vídeo que eu falei os melhores alimentos do mundo. Você já viu dos remédios? Agora eu vou falar um pouco sobre saúde também. Se você clicar aqui, você vai ser direcionado para esse vídeo. Um abraço, até a próxima.